convidado ele é muito especial. Ele foi o motivador para que a gente realizasse esse evento, pensasse nesse evento. Ele é o prefeito de Chapecó, chama-se Luciano Boligon. O Luciano implementou um programa Lixo Zero na cidade de Chapecó. E durante o processo de implementação, ele começou a falar que esse programa tinha proporcionado à cidade uma revolução ética. Então, ele é muito importante dentro desse cenário. Eu queria convidar agora o Luciano para vir aqui e conversar com vocês. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Rodrigo? Grande satisfação poder estar falando desse projeto tão especial para todos nós e que tem trazido para Chapecó uma elevação da nossa autoestima enquanto chapecoenses. Eu queria chamar, de pronto, assim, nós temos um vídeo que retrata esse primeiro ano do nosso Lixo Zero aqui em Chapecó. A importância, alguns dados e, acima de tudo, experiências exitosas que nós tivemos aqui. Então, de pronto, assim, se tu concordares, vamos assistir esse vídeo, que ele vai retratar e vai resumir muito, assim, do que foi essa política inovadora do Lixo Zero. Vamos lá? Vamos lá. O lixo é hoje um problema global e a solução começa na sua casa, na sua empresa, na sua escola, na sua rua e cidade. Chapecó viu que era necessário enfrentar o desafio. Primeiro, de reduzir a produção e a destinação dos resíduos para aterros sanitários. Segundo, mudar hábitos e atitudes com uma separação e destinação adequadas. E terceiro, fazer com que os recicláveis chegassem com melhor qualidade às 15 associações de catadores. A Prefeitura de Chapecó apostou no conceito Lixo Zero. O programa foi apresentado à sociedade na presença de 400 lideranças de todos os setores econômicos e produtivos. Neste ato, além de conduzir a cidade para um processo de transformação do lixo ao mínimo possível em 10 anos, a própria Prefeitura se comprometeu de transformar os seus colaboradores em cidadãos propulsores da metodologia, a começar pelos prédios da administração pública. Com o compromisso assumido, uma campanha publicitária deu início a um movimento ético e social na cidade, chamando a atenção de todos para a importância da reciclagem e a sua repercussão na vida dos catadores e nos benefícios ao meio ambiente. Graças ao trabalho do Edson, da dona Geni, do Vanderlei e tantos outros recicladores, Chapecó recicla 500 toneladas de lixo por mês, evitando assim o esgotamento do aterro sanitário e reduzindo a agressão ao meio ambiente. Somente em Chapecó são 150 recicladores trabalhando para tornar a cidade mais humana e sustentável. E agora vamos trabalhar ainda mais. 40% do que chega até aqui a gente não consegue aproveitar. Por isso, se você separar bem seu lixo, nosso trabalho fica muito mais fácil. Se você separa, é bom para nós, é bom para você e é bom para Chapecó. Você separa, eles reciclam, a cidade agradece. Lixo Zero, uma responsabilidade de todos. Chapecó é uma cidade com 220 mil habitantes, extremamente produtiva e que abriga vários bairros de todas as classes sociais. O Lixo Zero é um conceito de vida, urbano e rural, no qual o indivíduo se torna mais consciente dos caminhos e finalidades de seus resíduos antes de simplesmente descartá-los. Por isso, para alcançar as metas que são arrojadas, é necessário fortalecer a conscientização. Acabar com a ideia de que resíduos são sujos. Não descartar no lixo comum ou misturar materiais que poderiam ser reciclados. Diversos objetos e materiais podem ser reutilizados de várias maneiras antes de serem encaminhados para a reciclagem. Gerar o mínimo possível de lixo. Ter em mente que é preciso reduzir.
Levar sacolas ecológicas às compras em supermercados para evitar os sacos plásticos é um exemplo simples e claro de como reduzir. A partir do lançamento do programa, Chapecó passou a pensar de forma mais intensa sobre como tratar e encaminhar o seu próprio lixo. E chegou a homenagear e reconhecer publicamente as boas práticas. Além da coleta normal, a Prefeitura investiu na implantação de caixas para o recebimento de resíduos volumosos, conhecidas como ecoponto. É um local que o município disponibiliza para auxiliar os moradores no descarte adequado dos resíduos maiores e específicos, como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e restos de poda. Foi ampliada a coleta seletiva nos bairros e instalados 380 novos contêineres laranja para o descarte de materiais recicláveis. Os novos equipamentos foram instalados na região central, que abrange o centro e parte dos bairros Presidente Médici, Palmital, Maria Goretti, Santa Maria e Jardim Itália. Chapecó abraçou essa causa. Prefeitura, escolas, entidades, universidades, órgãos públicos, empresas e toda a população envolvidos no projeto com um só objetivo: tornar Chapecó a primeira cidade lixo zero do Brasil. Chapecó Lixo Zero. Você separa, eles reciclam, o planeta agradece. Prefeitura de Chapecó. Luciano, que trabalho maravilhoso vocês conseguiram fazer. Como é que, envolvendo toda a cidade e mudando a perspectiva da cidade quanto ao lixo, quanto à colaboração, e desenvolvendo, eu acho muito importante, desenvolvendo uma cultura do cuidar, um movimento de solidariedade, um engajamento da população, que já era uma população bastante envolvida, principalmente por causa dos últimos acontecimentos, dos acidentes que uniram essa população. Como é que começou o processo? Como você pode descrever esse caminhar dentro do lixo zero e o início dessa revolução ética? Bom, na verdade, Rodrigo, nós temos uma cidade que, historicamente, ela se calcou o seu desenvolvimento social e que teve um reflexo econômico na solidariedade, na cooperação, dar as mãos, efetivamente, nas suas dificuldades. O programa Lixo Zero é fruto, justamente, do nosso DNA. Qual seja, o DNA de nos unirmos com políticas inovadoras, com decisões inovadoras, calcada muito nos valores da solidariedade, da cooperação, trazer políticas públicas resolutivas e que, a partir da prefeitura... Por que eu digo a partir da prefeitura? Porque a prefeitura é apenas uma atriz no meio desse palco, desse teatro da vida real que nós vivemos. A prefeitura exerce apenas um papel. E esse papel era necessário que nós guardássemos a nossa história, esses princípios que tu falaste de solidariedade e de cooperação, e desenvolvesse, a partir de então, uma política de controle, gestão daquilo que está conosco desde o dia que nós nascemos. Ou seja, é importante dizer que o ser humano, desde o dia que ele nasce até o dia que ele vai embora dessa terra, né, ele produz pelo menos de 700 gramas a 1,5 kg de resíduos por dia. Ele precisa entender, e nós, foi em cima justamente desta pergunta, né, o que estamos fazendo com o nosso resíduo? Nós estamos dando destinação para aquilo que nós produzimos? A prefeitura, apenas nesse momento de lançamento do Lixo Zero, ela foi a protagonista de chamar a cidade para esse debate. Se nós somos seres que produzimos, em média, 1 quilo de resíduos sólidos por dia,
nós também temos que ser responsáveis por aquilo que estamos produzindo. Então, esse chamamento que aconteceu em Chapecó foi calcado nesses valores. E nós, surpreendentemente, isso surpreendeu a todos nós, que quando nós chamamos a cidade para entender esse processo e deflagrar o desafio, porque, a bem da verdade, o lixo zero é um desafio de todos, e ele é uma deflagração, e depois os resultados vão ser exitosos conforme a sensibilização do maior número de pessoas, foi que no dia que nós lançamos, a gente percebeu uma grande adesão. A cidade entendeu esse processo, né? E nós já tínhamos uma rede, que era uma rede dos catadores, que vocês perceberam aí no vídeo, uma rede já bem colocada na cidade. O que eu quero dizer com bem colocada? Capilarizada, ela está espalhada, né? As 15 associações de catadores que vivem do lixo zero, do resíduo, eles entenderam o lixo zero muito mais rápido. Então, a primeira sensibilização dos catadores, e esta rede bem trabalhada, nós tivemos a participação das pessoas que entenderam isso de imediato, e surpreendentemente tivemos, por exemplo, o nosso quartel, né, da Polícia Ambiental aqui de Chapecó, chamou para si essa política e se tornou o primeiro quartel do Brasil, lixo zero. Hoje eles têm mais de 90% dos resíduos não vão para o aterro, estão absolutamente, já são certificados de lixo zero. Nós aqui na prefeitura começamos a dar o exemplo no gabinete do prefeito, mas isso já se estende pela rede de educação, né? Foi educação, os demais prédios do município começaram a entender, começaram a se engajar, e isso é uma política que precisa ser internalizada, ela não pode vir de cima para baixo, ela tem que vir de dentro para fora, né? Então, a política do lixo zero calcada nesses valores, Rodrigo, ela verdadeiramente tomou uma conotação de cidade, já no lançamento. A política do lixo zero, aqui em Chapecó, não é da prefeitura. Ou melhor, não é só da prefeitura, é de todos os chapecoenses. E aí começamos com esses números incríveis. Encontramos, por exemplo, na Semana do Lixo Zero, mais um motivo para fazer um engajamento. Nós trouxemos 32 mil pessoas para essa semana. Então, são números aí que mostram que um projeto calcado em valores, ele realmente transmite segurança, e confiança e segurança causam um engajamento total, que foi o que está acontecendo. E, Luciano, você estava me falando uma coisa muito importante no teu depoimento, é que a tua gestão escolheu não inovar, entre aspas, vou colocar, mas sim empoderar, trazer à tona, aflorar os valores já existentes na tua população, na tua comunidade. Você aflorou a solidariedade, a fraternidade, trouxe para o lado social, que já existia alguns projetos, a colaboração, e todo esse processo já existia. Na verdade, a tua população já tinha isso, só que você aflorou isso através do projeto Lixo Zero. Isso aí fez com que ao trazer isso para o todo, para a mídia, ao valorizar todos esses valores que a cidade já tinha, você me falou que iniciou aí uma revolução ética. Eu queria que você falasse mais sobre essa revolução. E também queria que você falasse, porque a gente está numa pandemia, como que essa revolução te ajudou a enfrentar a pandemia? Porque eu te vi muito ativo, aliás, muito transparente durante todo o processo, não só do Lixo Zero, que a base é a transparência, para que a gente tenha um projeto comum, mas também durante o processo da pandemia. Como você vê isso na população e que aprendizados você teve também durante a tua gestão com o Lixo Zero, que você aplicou durante essa urgência que a gente teve? Bom, Rodrigo, realmente nós criamos aqui, e me parece que se eu tivesse que dar ao Lixo Zero apenas uma
um adjetivo, uma qualidade, eu diria que ele é efetivamente um estimulador da revolução ética. As pessoas que conhecem, se engajam no programa Lixo Zero, elas provocam em si mesmo um reexame das suas condutas éticas. Isso aconteceu comigo, né? O Lixo Zero me ensinou, por exemplo, a fazer uma limpeza dos meus pensamentos, das minhas ações, do meu guarda-roupa, das minhas ações como prefeito. Ela provocou em mim também uma higiene mental. Veja bem, olha o tamanho disso. Porque se eu começo a entender e gerir o meu próprio resíduo, se eu provoco a minha cidade, ela começa a entender e gerir o seu próprio resíduo, ela começa a gerir também as suas próprias ações. Ou seja, as minhas ações estão sendo úteis, como está sendo a minha gestão com o meu resíduo? Então, essa provocação ética, ela é interna e ela acaba melhorando muito. Por exemplo, a nossa política do lixo zero nos ensinou higiene, nos ensinou a manter os ambientes limpos, nos ensinou a própria higiene pessoal, né? Lavar as mãos, lavar o rosto, ter ao seu ambiente de trabalho um ambiente sadio, né? Sob o ponto de vista de limpeza e também sob o ponto de vista psicológico, de pensamentos e de ações. E isso foi como ouro no programa, nesse momento de pandemia. Ou seja, Chapecó tinha sobre o seu cotidiano algo, como o mundo inteiro esteve, estamos ainda, né? Um mar, uma nuvem de, vamos dizer assim, de incertezas, que é a tal de pandemia, né? E o que nos ajudou nesse momento? O exercício do lixo zero enquanto cidadão, o exercício do lixo zero enquanto ética e o exercício da prática da nossa sanitária, nosso ambiente sanitário, né? Ou seja, nós conhecemos os ambientes pelo lixo zero como ambientes, nós praticamos a limpeza dos nossos ambientes e isso, em tempos de pandemia, é como ouro. É uma prática que a cidade exerceu no ano de 2019 e que foi colocada em prática, né, sobre uma pandemia mundial, sobre um mar de incertezas que abalou o mundo inteiro. Nós colocamos as nossas convicções do lixo zero em prática. Então, isso nos ajudou muito. Ajudou a transformar a confiança da cidade, nos ajudou, porque o chamamento pelo lixo zero, o ano passado, uniu muitas pessoas, trouxe boas ideias, né? Permitiu com que nós tivéssemos aí as pessoas de bem, né? As pessoas que querem o bem da cidade conectadas. E nesse ano, com a pandemia, tudo isso nos ajudou a manter essa conexão ainda mais ajustada. A pandemia aqui em Chapecó foi enfrentada muito e teve resultados, como nós temos resultados bem melhores, né? Em comparação a outros municípios, como eu cito apenas um para não cansá-los, que é a letalidade, ou seja, a nossa letalidade é muito mais baixa que a letalidade estadual, nacional e até mundial. E por que a gente conseguiu isso? Pela união da cidade ao entorno do objetivo comum, e essa união da cidade a gente começou a praticar o ano passado com o engajamento em torno do lixo zero. A confiança aumentou. Nós vivemos uma crise de confiança mundial, que é uma espécie de desconfiança coletiva com os mandatários. Ou seja, o Brasil muito aflorou isso, mas isso não é só do Brasil, não. Mas no Brasil, né, como estamos aqui, é importante dizer que aqui no Brasil há uma desconfiança muito grande dos políticos. As pessoas têm um descrédito, não estão acreditando pouco nos políticos. Contudo, né, o lixo zero aqui em Chapecó nos ajudou a aumentar esse liame de confiança. Por quê? Porque a população percebeu que
a prefeitura estava fazendo a sua parte e mostrando, levando através dos seus princípios, historicamente conhecidos, para que as pessoas também se engajassem. Gerou nisso um liame de confiança. Por quê? Porque os números melhoraram. Nós tiramos o ano passado 700 mil do lixo e colocamos na renda dos catadores. O catador percebeu isso. Nós aumentamos 130% do destino do nosso resíduo reciclável e melhoramos o resíduo, inclusive, a qualidade do resíduo nesse período. Então, as pessoas perceberam no caso concreto, isso melhorou a vida das pessoas. E quando você melhora a vida das pessoas, elas vão ver o que é que melhorou a vida delas. E o que melhorou? Melhorou o processo de disseminação coletiva, que foi o lixo zero. Então, essa união da cidade com as pessoas de bem e, acima de tudo, com essa ideia inovadora do lixo zero, nos trouxe uma segurança impressionante para gerir a pandemia, né? Para tanto que nós temos uma pesquisa, Rodrigo, de percepção da pandemia que nos dá os números incríveis de mais de 85% de confiança nas decisões tomadas. Essa confiança na decisão tomada foi criada pela política inovadora do lixo zero o ano passado e que nos trouxe os seus ensinamentos a serem praticados esse ano. Mas eu reputo muito isso, a metodologia também. Eu acompanhei o teu processo e a transparência para a construção de um projeto único, de um projeto onde todos participem, é muito importante. E você aplicou isso muito fortemente durante a pandemia. No início da pandemia, eu via que você estava toda hora explicando para a população todos os números, todos os problemas, para que ela pudesse participar, né? Então, a transparência foi muito importante, eu acho, no teu sucesso na pandemia. Também foi. Outra coisa que eu acho que foi muito importante, que você falou aí, que o processo não é de cima para baixo, mas o processo é de dentro para fora. E o lixo zero, eu acho que também trouxe isso. Na hora que você começa a analisar o teu resíduo, como você mesmo falou, você começa um processo interno, que começa no teu corpo, mas vai para a tua mente. Então, esse processo é de dentro para fora. E você passa a ter um sentimento de pertencimento do projeto. Você passa a não colocar a culpa nos outros, mas a tentar resolver da melhor forma possível por você mesmo, né? E isso aí eu acho que certamente mudou. Luciano, eu queria agradecer muito, primeiro pela tua audácia, ousadia em adotar um programa tão inovador na tua cidade. Fico muito feliz com que esse valor dos resíduos do programa Lixo Zero tenha sido percebido, embora a gente não deseja para ninguém o que a gente está passando, mas foi uma ferramenta muito importante para todos nós, para todo mundo que vive. No Instituto a gente vê muito isso aí também. Luciano, eu quero agradecer a você, especialmente a população de Chapecó, a todo chapecoense, por todo esse projeto, tem sido um grande exemplo para todo o país. Não só um exemplo, eu quero dizer que você, Luciano, e cada chapecoense tem inspirado esse país. E isso é muito importante para todos nesse momento que a gente está passando, que a gente precisa de esperança, a gente precisa ter uma previsibilidade ou uma confiança no futuro. Muito obrigado a vocês pelo exemplo que vocês têm dado. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado mesmo pela dedicação do Instituto Lixo Zero com Chapecó. E nós aqui, a cada dia, nos desafiamos a produzir esse projeto que realmente é revolucionário. Até 2030, estaremos certificados, né, como Cidade Lixo Zero, por conta dessa revolução ética que tem sensibilizado a todos nós. Muitíssimo obrigado e seguimos. Pelo privilégio de ter estado com todos vocês falando dessa importante política, definitiva política, que é o lixo zero.